Irmãos, desde domingo passado, nós temos tratado sobre um tema que é muito importante, que é o culto. E, naturalmente que esse tema é tão rico que a gente poderia fazer um módulo só sobre culto, Eu não vou ser tão exaustivo, mas também não vou ser tão rápido. Eu vou ficar algumas aulas aqui para a gente tratar bem deste assunto, porque é algo fundamental para a nossa jornada. Domingo passado, então, nós já tratamos de algumas perguntas relacionadas com este tema, só lembrando que a gente está no estudo da Confissão de Fé de Westminster. Então, o culto é o capítulo que nós estamos estudando. Se você olhar, depois da liberdade cristã, se eu não me engano, o capítulo 21 é o capítulo culto. É isso? Quem está com a confissão aberta aí? Capítulo 21 é o capítulo sobre culto e o domingo, o dia do Senhor. Então, nós vamos tratar desses dois temas ao longo de alguns domingos aqui na igreja. Nós começamos domingo passado perguntando qual é a principal programação da igreja. Porque a igreja tem muitas atividades, há igrejas maiores que ainda têm mais atividades ainda. Então, qual que é a principal programação da igreja? E nós respondemos domingo passado, que a principal programação da igreja é o culto. É o culto. A igreja pode ter inúmeras atividades. E eu estou usando a palavra programação aqui, coloquei até entre aspas, porque eu não estou discutindo a palavra, se a palavra programação é a melhor, a palavra atividade, eu não estou entrando nesse mérito aqui. Estou só usando como uma expressão daquilo que a igreja faz. Então, a principal coisa que a igreja faz é o culto. Muitas vezes, erroneamente, a gente acaba dizendo assim, a gente usa chavões, né, expressões que a gente acostuma. A gente fala assim, a igreja não faz nada, a igreja só vai no domingo lá. Na verdade, a gente está desmerecendo o grande ponto da igreja. É exatamente isso que é a igreja, é se reunir para adorar a Deus. Então, o que faz ser uma igreja? Ela se reunir para adorar a Deus, em dia marcado, hora, e ao longo que a gente percebe nas Escrituras, num dia específico chamado domingo. O dia do Senhor é o principal dia para que esse culto aconteça. Tem que acontecer nesse dia, embora ele possa acontecer outros cultos em outros dias. Então, essa é a essência da igreja. Se a igreja não tiver isso, não é igreja. Se a igreja tiver isso, é igreja. Mesmo que ela não tenha inúmeras outras atividades. Eu não estou dizendo que ela não possa ter, é bom que ela tenha. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo atividades com crianças. É bom que tenha, não tem nada de errado com isso. Mas esta não é a atividade principal da igreja. A atividade principal da igreja é o culto. Com adolescentes, com jovens. A igreja que tem condição de fazer um projeto social. E por aí vai, diversas coisas que a igreja envereda a fazer. Mas a principal função da igreja é o culto. Então é muito comum pessoas trocarem programações. E às vezes até nós aqui temos esse mau hábito. Eu tenho percebido isso. Às vezes quando a gente faz alguma coisa no sábado, quem vai no sábado não vai no domingo. Diz, eu fui na igreja, está resolvido e tal. Não, está errado. Você está substituindo a atividade essencial, que é o culto. Nem a escola dominical, que é o que nós estamos tendo agora, por exemplo, ocupa este lugar. E com isso o pastor está dizendo que a escola dominical é ruim? Não, é um lugar excelente para você aprender a palavra de Deus. É o melhor lugar que tem para você aprender sobre Deus, na escola dominical. Você pode perguntar, você pode tirar suas dúvidas, as crianças aprendem numa linguagem, os adolescentes, você tem divisão de sala quando a gente tinha os módulos. Não tem nada de errado com escola dominical. O que a gente só precisa saber é que Deus mandou ter uma escola dominical? Ordenou? Ordenou? Não. Quando eu digo ele não ordenou, não estou dizendo que ele não queira que tenha. Mas não é uma ordenança. Se acontecer de não ter uma escola dominical, não é pecado. Ao longo da história, teve uma época que não tinha na história da igreja. Não existia escola dominical, só existia culto. E aí foi na tentativa de ensinar mais, se criou a escola dominical. Então, por exemplo, você está de férias, viajando. Você deve tentar ir ao culto ao Senhor lá. Mas eu estou de férias, pastor. Tá, mas você não está de férias de cultuar a Deus. Talvez você não vá na escola dominical. Mas você vai no culto. E quando eu falo escola dominical e culto, eu não estou distinguindo do horário, tá? Há igrejas que o culto acontece de manhã. Então não é que o horário da noite é mais importante, não é isso. É a programação que está sendo feita. Porque o culto é aquilo que Deus nos convoca. Nós devemos a Deus um culto. É isso que você precisa entender. Quando você não faz um culto ao Senhor na semana, você está em dívida com Ele.
Ele fez você para uma relação pactual, para que você o cultue. Naturalmente que isso não é um legalismo. Acontece de você faltar um culto, mas você deveria pensar muito. Você está faltando do encontro com Deus. O culto é um encontro maravilhoso de Deus com o seu povo, de Deus com o seu povo. Então o culto é a principal atividade. A quem deve ser prestado o culto? A quem? A Deus, só a Deus. Satanás chega para Jesus e exige uma adoração. Jesus diz, só a Deus adorarás. Só a Ele. E a pergunta é, qual das três pessoas da Trindade nós devemos cultuar? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Os três. Quem estava domingo passado não pode ratear nessa não. É os três. Por que são os três que a gente adora? Porque a gente deve prestar culto somente a Deus. Se você não prestar culto a Jesus, você está dizendo que Jesus não é Deus. Se você não prestar culto ao Espírito Santo, você está dizendo que o Espírito Santo não é Deus. Então o culto é a Deus. E Deus é três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são adorados por nós. Como o culto deve ser prestado tem sido o grande ponto do nosso estudo na nossa jornada aqui sobre culto. Eu reitero que eu não venho para falar sobre este assunto sem estar muito bem armado, né? Porque é um tema que gera discussão, que cada um às vezes tem um gosto especial. E aqui tem alguns livros que você pode estudar para você entender melhor este assunto. Embora culto seja algo que todos nós fazemos, e fazemos todos os domingos, muitas vezes nós nunca paramos para pensar por que é que nós fazemos, ou o que é que nós fazemos. E tem muito material a se estudar sobre culto. Aqui eu cito apenas alguns. Há um livro do Felipe Fontes, A Igreja Local e a Música no Culto. Felipe Fontes e João Almeida. Felipe Fontes foi meu professor no mestrado. A Adoração Reformada, do Terry Johnson. Então, o que é a adoração reformada, né? Como que se dá esse culto que nós chamamos de um culto da Igreja Reformada. Princípios Bíblicos da Adoração Cristã, do reverendo Emerson Maia, também foi meu professor de seminário. Há esse texto aqui, que são vários livros, na verdade já saíram 4 ou 5, mas há a previsão de sair mais, que são livros coletâneas de artigos. E um dos artigos deste aqui, ele tem como título que é o culto a Deus, o culto que agrada a Deus, ou a música no culto. Então, um texto excelente sobre música no culto. Como que é a música no culto? Ele é escrito por um teólogo, mas alguém que é formado na área de música e tudo mais, com doutorado, excelente texto sobre a música do culto. E a própria Igreja Presbiteriana do Brasil, por ser exatamente um tema que durante um tempo da história gerou muita polêmica, para aqueles que viveram lá próximo do ano 2000, 2010, aí, devem lembrar de algumas divisões que aconteceram em algumas igrejas, por causa de questões de culto, como é que o culto acontecia. Saiu uma carta pastoral da igreja sobre este assunto, uma comissão se debruçou para tratar, foi publicado em 2010 este documento. Então eu estou utilizando na minha aula aqui, muito desse material, tá bom? Além desses aqui, você tem palestras. A palestra, por exemplo, do Felipe Fontes, sobre culto, a primeira e a segunda, naturalmente que ele vai reproduzir muita coisa do conceito do livro também. Você consegue acessar no YouTube, você consegue ver, se você tem dificuldade para ler, dá para você assistir um pouco. Essa palestra do Heber Júnior sobre música na igreja. Então essas 3 palestras estão disponíveis no YouTube, você verá muita coisa que eu estou falando nestes conteúdos. Naturalmente que esses materiais se comunicam, em que sentido? Um cita o outro, né? Um autor cita o outro. Esse reverendo aqui, ao usar essa palestra, ele utilizou muito desse material aqui. Então acaba sendo um ciclo que um cita o outro, e muitas vezes que eu estou falando aqui, você vai encontrar na palestra, mesmo eu tendo retirado às vezes do livro, né? Às vezes do livro. Nós pontuamos que, embora a teologia reformada tenha crescido no Brasil, está crescendo, se você é alguém que gosta de teologia, você já percebeu que a teologia reformada está muito em moda. Há muita gente sendo convidada, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, o pessoal todo tem se tornado muito conhecido nas redes sociais, exatamente por causa do conteúdo da teologia reformada. Só que ao mesmo tempo que a teologia reformada começa a se espalhar, as pessoas têm ficado apenas em uma parte dessa teologia.
que é o que nós chamamos de salvação, a soberania de Deus. E poucas vezes a gente vê um avanço na área de culto. Então é muito comum as pessoas dizerem assim, eu sou reformado. Mas como que é o culto? Aí o culto não tem nada de reformado, não tem nada das características daquilo que representa essa tradição cristã, que entende as doutrinas e aplica isso para o culto. Então acaba sendo meio que um espantalho. A pessoa crê na soberania de Deus e ela diz ser reformada porque crê na soberania de Deus. Então o culto tem sido algo desprezado no nosso tempo. Por isso que você vai em uma igreja e outra, você encontra cultos mais diferentes acontecendo. Há lugar para diferenças no culto? Há. A Bíblia não dá uma ordem assim, ó, tem que começar com tal hino, acontecer isso, acontecer aquilo, aquilo outro, ler o texto tal, outro hino, 2 músicas, 3 músicas, o ritmo tal. Não, a Bíblia não fala disso. Então há uma diversidade sim para o culto, isso é natural. Só que essa diversidade ela tem limites. E esse limite é instituído pelo próprio Deus. Deus não diz quantas músicas devem acontecer, mas Deus diz como que a música deve ser. Deus não diz quantas orações devem acontecer, mas Deus diz que tem que acontecer oração. E como deve ser a oração. Percebe? Então as coisas vão sendo norteadas por Deus. Então essa diversidade que a gente tem, não é só uma diversidade qualquer. É muitas vezes uma falta de conhecimento, de estudar. Porque às vezes a tradição foi tomando lugar, e nós somos um país como o Brasil, um país que boa parte dos evangélicos são evangélicos sem compromissos com o estudo da palavra de Deus. E às vezes a adoração se torna sem compromisso à palavra de Deus. É muito, só para você pegar uma frase, por exemplo, uma frase comum que as pessoas às vezes falam na igreja, não aqui, mas de modo geral. Irmão, esquece quem está do seu lado, adora a Deus. Alguém já viu algo assim, mais ou menos? Não se preocupa com quem está do seu lado, não. Isso é o contraponto do que é o culto. O que é o culto? É a congregação dos irmãos. Não, quem está do seu lado é o seu irmão. Você está aqui exatamente para isso. Você não se preocupa com o seu irmão quando você está em casa. Você adora do seu jeito. O culto ele é congregacional. Então aquelas coisas, parece espiritual, esquece quem está do seu lado, é você e Deus. Não, é você e Deus com os seus irmãos. É você e os seus irmãos diante de Deus. Você é encorajado com o outro. Você encoraja outros. A sua postura no culto afeta a comunidade. Por isso, se você fica calado, alguém talvez não está sendo edificado no ato do culto. Então, a gente precisa entender melhor, né, o que acontece como culto. O que é culto? Nós estudamos também, domingo passado, que a palavra culto ela é muito ampla. E às vezes as pessoas não separam as coisas. Existe a palavra culto no sentido amplo, que se refere à forma como nós vivemos. Tudo aquilo que nós fazemos é um ato de culto. Romanos capítulo 12 vai dizer, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está falando isso? Paulo está falando disso que nós estamos fazendo nos domingos aqui? Não. Paulo está falando da nossa vida. Ele diz, apresenta a sua vida como culto a Deus. Deus está interessado em quem você é. Você não adora a Deus só quando você está reunido. Você adora a Deus trabalhando, você adora a Deus estudando, você adora a Deus como pai, como filho. Tudo na sua vida. Por isso que Paulo diz, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Percebe? Então, isso é culto. É. Mas que sentido? O culto amplo, é a vida dedicada a Deus. É por isso que algumas pessoas falam assim, eu não vou na igreja no domingo não, porque tudo que eu adoro a Deus na minha casa, eu adoro Deus sempre, pastor. Ela só está pegando um sentido da palavra. Mas há um sentido mais restrito da palavra, que é um momento que você separa dessa sua vida, que é diante de Deus, porque se culto é serviço, é bom a gente tentar definir isso, culto como um serviço que nós prestamos diante de Deus, movido pelo próprio Deus, Deus nos move para que nós o servimos. Então Deus nos move para nós trabalharmos de forma a servir a Deus, nos move a sermos pais, filhos, então o nosso culto acontecendo diante de Deus, é a vida coram Deu, a vida diante de Deus, na presença de Deus. Mas há um sentido restrito, que você pega essa sua vida que acontece na presença de Deus,
e você separa um tempo para você se dedicar a algumas práticas espirituais. Isso também é chamado de culto. Essas práticas acontecem de modo individual, que nós chamamos muito de devocional. Como é que está a sua vida devocional, lembra? Você tem lido a Bíblia, você tem orado, quando alguém chega para o pastor e está com alguma dificuldade, você diz, e como é que está a sua vida devocional? Ah, pastor, tem muito tempo que eu não leio a Bíblia em casa. Muito tempo que eu não oro, muito tempo que eu não canto a Deus. Uai, o seu culto individual está errado, você precisa prestar um culto a Deus. E esse culto deve ser constante na nossa vida. Jesus diz, entra no teu quarto, ora o teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E está dizendo de um culto individual. Esse sim é o culto que você não tem que se preocupar com os outros. Esse é o culto seu para com Deus. Deus exige esse culto individual. Ele é o seu pastor. Mas esse culto também, ele acontece de modo familiar. É o que nós chamávamos no passado de culto doméstico. Quem é mais experiente lembra disso. Lembra que vocês tinham um culto doméstico? Os pais de vocês diziam, vamos fazer o culto doméstico. Hoje em dia, está sumido esse negócio. Mas continua sendo exigido. Eu aqui, por exemplo, fiz perguntas para um batizado. Muitas dessas perguntas vão se cumprir onde? No culto doméstico. Você promete ensinar a orar com ele, ler a Bíblia com ele. Isso tudo acontece no ambiente de culto doméstico. Deuteronômio diz isso para nós. Nós devemos ensinar os nossos filhos, reunir em volta. O marido é o sacerdote do lar. Tantas vezes você usa essa expressão, está ligado com um culto. Então acontece um culto na sua casa, que não é mais você sozinho, é você e sua família. Esse culto, ele tem todas as cerimônias, pastor? Não, ele não tem todas as cerimônias. Você não batiza, você não faz sacramento. Ele é o culto da sua família. Você lê a Bíblia, você ora e você canta. E ele é até adaptado. Você tem uma criança, você não vai ficar lá fazendo músicas, ou Senhor, não, é Papai do céu. É isso aí, é diálogo. Entende? É o culto da família diante de Deus. E o terceiro tipo de culto é o culto público, que é o culto da igreja. Percebe? Você diz, pastor, eu posso substituir um pelo outro? Não, são esferas diferentes da nossa vida. São esferas diferentes. Deus não salvou só você, por isso você não tem só o culto individual. Deus não salvou só a sua família, por isso você não tem o culto só da sua família. Deus salvou uma igreja, um povo. A história bíblica é Deus olhando você dentro de um povo. E Ele chama minha igreja. E aí a Bíblia chama isso de uma santa assembleia, a santa convocação. Isso acontecia no Antigo Testamento. Tinha lá o povo adorando a Deus em casa, individualmente, e eles tinham que ir no sábado na santa convocação, junto com seus irmãos, adorar a Deus. E aí as coisas que acontecem na santa convocação é diferente das coisas que acontecem dentro de casa. E lá você não está para adorar no seu nome, lá você está para adorar junto com os seus irmãos. O culto tem uma relação pactual. Muitas dessas coisas eu desenvolvo mais, tá bom? Nas próximas aulas, melhor. Eu preciso dar uma visão sempre geral, para a gente poder entender melhor cada ponto. Mas você precisa sempre caminhar no todo sobre culto. Então é meio que um círculo assim, ó, a didática. Vê tudo e depois aprofunda num ponto, mas sempre ligando a tudo. Senão a gente distorce, né, o conceito. E é muito comum isso. A maioria das dificuldades em culto está da pessoa entender essa divisão aí, ó. Por exemplo, em Israel tinha dança. Tinha dança ou não tinha? Tinha. Miriam dançou. Davi dançou. Pergunta, isso aconteceu no templo? Na Santa Assembleia do Povo? Não, jamais. Era silêncio. Deus está no seu santo templo. Ninguém ia matar um animal dançando diante do animal, no culto ao Senhor. Não. Percebe? Isso fazia parte das festividades de Israel, cultural, e que era bom, era louvável, fazia em nome de Deus, Deus a gostava. Só que isso não era culto congregacional ao Senhor. Então a gente tem que entender isso. A igreja tem muita dificuldade. Quando eu falo igreja, não estou dizendo a nossa necessariamente, estou dizendo a igreja de modo geral. Todas as vezes que reúne pessoas na igreja, a gente costuma chamar de quê? De quê? De culto. Está errado. Não é culto, mas assim, isso costuma acontecer. Por exemplo, até mesmo quando a gente vai fazer arte, né?
culto de gratidão pelos 20 anos. Aí eu falei, não, Diego, tira a palavra culto, porque no sábado não vai ser um culto. Embora a gente vai agradecer a Deus, mas vai ter outras coisas que não teria num culto, entende? Então não é um culto. É comum na nossa mente e aí fora, tudo que a gente vai fazer, a gente dá um nome de culto. Se é culto, aí eu tenho que dizer, aí não pode acontecer isso, não pode acontecer isso, não pode acontecer isso, vai ser só isso. Mas pastor, por que não pode? Porque culto tem uma forma de Deus querer que nós façamos. Agora a gente pode reunir os adolescentes para assistir um filme? Pode ou não pode? Pode. Isso é culto? Não. Mas quem diz que Deus não quer que a gente reúna adolescentes para assistir um filme? É joia, é importante demais. A gente pode fazer homenagens a pessoas? Pode. A gente só não pode fazer isso no culto, porque o culto é a Deus. Suponhamos quando eu estiver velhinho, perto de morrer, que o povo gosta de fazer homenagem depois que morre, né? Às vezes nem é quando está para morrer, mas já depois que morreu, aí tem a rua fulano de tal e não sei o quê. Faz o cara vivo, rapaz. Faz para o cara vivo que é melhor. Mas quando eu estiver perto para morrer, você quer fazer uma homenagem para mim? Não tem problema nenhum, pode fazer à vontade. Não pode fazer no culto ao Senhor. Vou fazer no domingo para homenagear o pastor. E às vezes a gente gosta de pegar carona com Deus. O que é pegar carona com Deus? A gente diz assim, pastor, eu não vou fazer no sábado não, porque não dá muita gente. Vou fazer no domingo, porque no domingo está cheio. Então eu vou pegar a audiência que é para Deus e vou usurpar para mim. Não, culto é uma coisa e atividades são outras. Então a igreja é uma comunidade social, isso está muito escrito naquela carta pastoral. A igreja é uma comunidade social, e como comunidade social, ela faz atividades sociais, de lazer, de diversão, tudo é um culto no sentido amplo, certo? Diante de Deus. Quer comais ou bebais, façais, quer comais ou bebais, façais todas as coisas para a glória de Deus. É um culto, mas não é o culto no sentido restrito, não é a reunião. Então a gente tem que separar muito bem essas duas coisas. O acampamento e tantas outras atividades. Por isso que nós precisamos lembrar de uma coisa: o culto da vida e o culto da reunião estão relacionados. O indivíduo é o mesmo. O que está aqui, na Assembleia Pública, no domingo, quando eu chego aqui e digo, irmãos, nós vamos começar o nosso culto daqui a pouco. É o mesmo indivíduo que está na família, que está na sua vida pessoal com Deus, e está vivendo lá fora. A forma como você vive aqui, afeta a forma como você adora aqui. Olha Isaías, capítulo 1. Olha Deus condenando a reunião deles, o culto aqui, culto público. Deus está bravo com esse culto público que estava acontecendo nesses dias aí. Por que é que Deus estava bravo? Olha Isaías capítulo 1, verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Você sabe quem é Sodoma e Gomorra? Lembra aquelas cidades terríveis? As pessoas com quem Deus está dando essa fala, através de Isaías, dando a profecias a Isaías, e é Deus falando, não são os moradores, não são os príncipes mesmo de Sodoma, e nem os moradores ou príncipes de Gomorra. Essas cidades já estavam até destruídas. Deus está chamando o povo dele de gente de Sodoma, gente de Gomorra, vocês. Deus estava bravo. É, entre aspas, como se Deus estivesse quase que xingando eles, né? De Sodoma e de Gomorra. Deus está dizendo, vocês, príncipes de Sodoma. Quando o israelita ouvia isso, ele não ficava, que legal, eu sou príncipe de Sodoma. Não, ele está entendendo o que está acontecendo aqui. E o que é que estava de errado com eles? Olha lá o verso seguinte. Verso 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Então era o culto daquela época, acontecia oferecendo sacrifícios a Deus. Então estava a multidão de sacrifícios, parecia que estava legal. Ele ia lá no sábado, oferecia o sacrifício, ia no dia lá da expiação, oferecia o sacrifício, atentava para a lei, levava o sacrifício. Tem que ser de quantas ovelhinhas? 2, 3? Qual que é o tipo? Certinho.
Não tinha nada de errado com os elementos que eles estavam apresentando diante de Deus. Nada de errado. Mas olha mais. Estou farto dos holocaustos de carneiro. Vamos ler o verso 11? E da gordura de animais selvados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus estava farto com isso. Não é que Deus não gostava desses rituais, tá? Esses rituais Deus tinha ordenado. Há momentos que Deus respira isso e diz, foi um cheiro suave a Deus. E agora Deus está dizendo, eu estou irado com esse negócio. Esse monte de sacrifício que vocês estão fazendo, estou bravo com isso. Verso 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu? Só pisades nos meus atos. Percebe? Ele está dizendo desse culto aqui, ó. Quando eles paravam e iam ter com ele lá nos lugares que Deus havia ordenado. Mas Deus está muito irado com aquilo que estava acontecendo lá. Verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim uma abominação. E também as festas de lua nova, os sábados. E aí está dizendo das festividades que aconteciam em Israel. Olha agora. E a convocação das congregações, quando as congregações se reuniam para adorar. Não posso suportar, associada ao ajuntamento solene. O que torna o culto agradável a Deus não é só ser solene. Ele tem que ser solene, mas um ajuntamento solene de pessoas que durante a semana toda estão vivendo como Sodoma e Gomorra. Deus não vai se agradar só porque você cantou, orou, cantou conforme o texto bíblico, orou conforme o texto bíblico, fez todos os rituais. Não, a sua vida durante a semana afeta na sua adoração. Agora, não é o fato de você ter uma vida legal, espiritual, que significa que você vai oferecer de qualquer jeito. Então, há uma associação dos dois elementos. Olha a continuidade. Então, era uma assembleia solene e Deus estava irado. Não é por causa da solenidade, é por causa da iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eu acho que às vezes, irmãos, um dos erros da nossa geração é isso. Por que muitas vezes nós não saímos do culto com um sentimento impactado? Porque a gente não se prepara para o culto. De modo geral, muitas pessoas não pensam que vão ao culto, eles vão à igreja. Às vezes eles chegam até a porta da igreja brigando dentro do carro. E detalhe, mulheres gostam de tocar naquele assunto de, e aquela coisa que você fez lá em casa, deixou o lixo do lado de fora. Eu falo com a Monique, deixa para depois, deixa para depois, estou chegando aqui, deixa para depois. Não é hora para a gente ficar corrigindo os filhos das outras coisas, às vezes tem que corrigir para isso. O pastor Felipe Fontes chamou a atenção e eu quero mudar isso também, eu tenho falhado nisso. Por que não a gente começar a colocar cântico enquanto a gente está caminhando para a igreja? Você está preparando o coração dos seus filhos. Afinal de contas, o que nós teremos quando nós chegarmos lá? Encontraremos com Deus. A Bíblia fez alguns salmos, por exemplo, salmos de romagem. E alguns desses salmos eram cantados enquanto o povo viajava para chegar nesse encontro com o Senhor. Então nós precisamos preparar o nosso coração. Isso afeta até mesmo o nosso sono. O Gabriel estava dormindo aqui, né? Porque não dormiu à noite, o bebezinho, óbvio. Percebe, se eu e você tivermos um sábado agitado, dormimos tarde, o domingo, fazer um monte de coisa, ir piscina, ir campo, e não sei o que e tal, lá você vai chegar no culto e vai cochilar na hora do culto. E vai dizer, poxa, não estou sentindo nada. Também você não está se preparando para o culto. É a santa convocação. A gente deveria estar com a semana toda orientando a isso. É assim que começa o mandamento, santifica o sábado. Ele diz, trabalha 6 dias, faça toda a tua obra, porque o sábado é do Senhor. Então a gente deveria preparar a nossa vida
para o culto ao Senhor. Assim como o pastor se prepara, de certa forma, para pregar, ele estuda e não sei o quê, nós deveríamos nos preparar para ouvir. Aliás, um dos pontos aqui da confissão vai dizer a forma como nós ouvimos a palavra de Deus. A responsabilidade de cultuar a Deus é de todos nós. Por isso que eu tenho começado aqui, não sei se vocês repararam, eu tenho chamado a atenção este ano para dizer, irmãos, nós vamos começar o nosso culto. Estou dando um tempo para a gente parar com as nossas conversas, né? Vamos começar o nosso culto. E o que é o culto? É porque às vezes a gente acha que o culto é nessa dimensão aqui, ó. E não é. O culto é nessa dimensão. Ele é diante de Deus com a comunidade. Por isso que existem movimentos no culto. O culto é um diálogo. O que é um diálogo? Você está encontrando com Deus. O que vai acontecer no seu encontro com Deus? Deus vai fazer o quê? Falar. Você vai fazer o quê? Responder. Não é regra, como eu disse, não precisa ser regra. É por isso que eu prefiro sempre começar com texto bíblico. Não estou dizendo, não é regra, não é que tem que começar com texto bíblico. Pode começar com uma oração, sem problema nenhum. Mas como nós cremos de uma forma que tudo começa com Deus, essa convocação também começa com Deus. Deus começa falando conosco. E a gente responde a Ele. Agora, olha que coisa séria. Aí a gente diz, vamos cantar tal hino. Aí você fica assim. Não é que você não está, não estou cantando. Não, você não está respondendo a Deus. A Deus. Então o culto é muito sério. E o culto não é individual nesse momento, ele é congregacional. O que ele é congregacional? É o povo prestando culto a Deus. É muito comum a gente falar assim, a música da igreja não é legal. Aí a minha pergunta é, qual parte da música que não é legal? A equipe de música, não sei o que e tal. A gente está pensando numa apresentação. E de fato, a nossa música aqui da nossa igreja é muito ruim. Não é o grupo, pode ficar tranquilo. Calma. Nós aqui, ó, que cantamos. A gente quase não ouve. Se o pessoal parar de cantar, muitas vezes não ouve vocês cantarem. Isso é ruim. Porque qual que é o culto que Deus está recebendo? É o da equipe? Não, Deus está recebendo o nosso culto. Você está cantando diante de Deus. A equipe só deve conduzir você a cantar. Por isso que quando a equipe canta muito alta, ou há músicas que ficam difíceis de acompanhar, existe uma distorção no que está acontecendo. Mas nós somos muito passivos. A gente senta e a gente está assistindo o culto. Mas não é isso que é o culto. O culto é o povo de Deus chegando diante de Deus. Quando você vai orar no culto, você está orando em nome de quem? Em nome de quem? Não, você está orando em nome de Jesus, está certo, eu que não perguntei correto. Mas você está orando representando quem? A igreja. Mas você está certo, Eduardo, eu que perguntei errado, tem que orar em nome de Jesus mesmo. Mas a oração não é a minha oração, não é a sua, é a nossa oração. Você não está orando no culto, lembra, você ora em casa, ora com a sua família, ora no carro, tudo você está orando para você, envolvendo você. No culto você está orando em nome da igreja. Ele é congregacional, você está dizendo, Deus, nós estamos aqui para prestar a Ti um culto. A pessoa que está do lado, ela tem que estar em reverência, acompanhando essa oração. Ele tem que entender essa oração. E ele tem que dizer o que no final da oração? Amém. Você pode dizer amém mais forte no final da oração. Pastor, posso ficar dizendo amém no meio? Não está errado, não é que não pode. Mas você tem que tomar cuidado se o seu amém no meio da oração não vai atrapalhar o outro de entender a oração. Porque a oração está acontecendo diante de Deus, mas em seu favor. Você está orando com aquela pessoa. Deus não está ouvindo a oração dela. Deus está ouvindo a sua oração através dela, no nome de Jesus. Por isso, se a oração não for muito correta, você tem que começar a observar e aos poucos chegar para a pessoa com todo carinho e dizer, fulano,
quando você orou assim, por que você ora desse jeito? Porque ele está te representando diante de Deus. Isso é culto, isso é pactual. Então percebe como é que culto é bem amplo. E como que às vezes a gente tem uma ideia bem pequena do que é o culto ao Senhor. Então o culto da vida está relacionado com o culto público. Muitas vezes isso aqui é um fracasso. Porque isso aqui está sendo um fracasso. Tiago diz que Deus não ouviria as nossas orações por causa da forma como nós estamos lidando com as nossas esposas. Maridos, tratai as vossas esposas com amor, com carinho, para que não se interrompam as vossas orações. As vossas orações. Olha o final, está Isaías ainda? Olha o finalzinho de Isaías. Olha o verso 15, ó. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, porque como vocês têm vivido lá fora, eu não ouço quando vocês olham aqui dentro. E aí ele vai dizer, ó, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Verso 18, vinde, pois, e arrazoemos. Assim diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornam brancos como a neve. Se você estiver compromissado em mudar a sua vida lá fora, venha. Porque você nunca está perfeito. Mas ainda que você esteja vermelho, ele se torna branco como a lã. Por quê? Porque agora você está compromissado com o culto. E o culto não é lugar de gente perfeita, é de lugar de gente imperfeita, mas compromissado com Deus. Então hoje nós falamos com mais detalhe, eu tinha citado isso aqui, mas relacionamos bem mais. Vamos ler, irmãos, essas definições, só para a gente fechar com a definição de culto. Então, o culto público, solene do povo de Deus, convocado para reunir-se em dia, hora e local estabelecidos, com o objetivo de prestar serviço espiritual a Deus, sob a liderança de pessoas especialmente designadas para tal. O culto tem pessoas que são designadas para isso. Por isso nós temos os oficiais, pastores, presbíteros, porque são pessoas separadas para liderar esse momento. O que caracteriza o culto público, vamos ler? Não é a sua realização num templo, mas a sua convocação. Às vezes as pessoas confundem isso, as pessoas, não pastor, é aqui, né? Entrou aqui, aqui tem que ser de tal jeito. Lá embaixo a gente pode fazer de qualquer outro jeito. Não, não é o lugar, não é esse lugar aqui, ó, que consagra ser culto. Não, não é o lugar. É a convocação. Se nós convocarmos para fazer um culto ao Senhor, pode ser lá no meio da rua. Ele tem que ser desse jeito, porque é o culto a Deus. Lembra que Jesus disse? Não é num monte, não é em Jerusalém, em todo lugar que acontece o culto ao Senhor. Vamos continuar? Então, o que caracteriza? É a sua convocação, o seu caráter público, a presença dos elementos que o constituem como culto, bem como a sua condução por líderes para isto separados. Vocês que têm mais tempo reparam que quando nas cantatas de Natal, eu costumo sempre dizer, irmãos, nós não estamos num culto, nós estamos numa programação diante de Deus, mas não é um culto, fique à vontade para bater palma, para fazer isso, à medida que a pessoa se apresenta e tal. Eu estou exatamente descaracterizando, eu estou dizendo, ei, não é culto, não vem emprestando, achando que é culto. Por isso que a gente está fazendo determinadas coisas aqui acontecendo, porque não é um culto. Assim, quer seja no templo das igrejas, quer em seus salões sociais ou acampamentos. Então, quer dizer, se é um culto num lugar lá no acampamento, é um culto, então é culto. Mas, normalmente, o que a gente faz? Não é culto, a gente faz reuniões nos acampamentos. A nós aqui da terceira igreja. Mas a pessoa diz, vai ter um culto aqui no acampamento. Opa, se é culto, então tem que ter tais e tais formas. Entende? Então tem que tomar cuidado com isso. Ao ar livre ou em instalações quaisquer, onde o povo de Deus para isto
Convocado, o povo foi convocado para saber que é culto. Se reunir com o propósito específico de cultuar publicamente a Deus. Ali temos um culto público e solene, o qual deve ser realizado conforme o ensino das Escrituras. Isso constantemente deve acontecer no domingo. Culto é coisa séria, a gente vai tratar disso domingo que vem não, porque é a Assembleia da Igreja. No outro domingo nós vamos entrar nesses pontos aqui. O princípio regulador do culto. Deus prescreveu a forma como quer ser adorado. Onde a gente encontra, como que a gente vê essas coisas. E culto tem sido uma área problemática da história do povo de Deus. Tem sido. O primeiro assassinato acontece com culto. Tudo na vida, em última instância, lida com culto, com adoração a Deus. Essa é a guerra. Por isso que é tão difícil prestar um culto a Deus. A gente quer prestar um culto a nós mesmos. Vamos colocar de pé? Espero que você tenha entendido um pouco e que você possa, hoje à noite, às 19 horas, cultuar a Deus. Culto é importante, Deus fez você para cultuá-lo junto com seus irmãos. Vamos orar? Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por esta escola dominical, obrigado pelo batismo que nós tivemos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, entendendo, ó Deus, a preciosidade que é viver corondeu na presença do Senhor. Nos dê a graça, ó Deus, de tudo que nós fizermos, que nós possamos fazer sempre para a Tua glória. E que nós possamos separar um tempo especial para nos alimentarmos individualmente com a Tua palavra. Que nós possamos cultivar dentro do nosso lar um ambiente de adoração a Ti. E que nós possamos atender a santa convocação de estar com o Teu povo diante do Senhor. Para aquilo que é algo mais magnífico que tem na história. Quando o eterno e o temporal se encontram. Quando aquele que habita no alto e sublime trono se faz ouvir pela voz de pessoas que habitam em um lugar. Por isso, ó Deus, desperta o nosso coração para estar diante do Senhor hoje à noite. Nos dê, ó Deus, a seriedade daquilo que nós iremos fazer. Que nós não tenhamos apenas um formalismo, mas que nós tenhamos vida solene quando estivermos diante do Senhor. Que nós possamos ouvir o Senhor, e nós possamos alegremente responder o Senhor com toda a reverência, porque existe um mediador nessa relação que é Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Deus, sempre lembrar que o culto que nós oferecemos a Ti, nós não fazemos sozinho. Fazemos com os nossos irmãos na fé, e fazemos com o irmão maior, com o nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Ele estará conosco hoje, para juntos cantarmos a Ti, juntos orarmos a Ti, e juntos sermos abençoados pela Tua voz. Abençoe a vida dos nossos visitantes nesta manhã, que eles sintam-se abençoados com a graça do Senhor sobre eles também. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.